Oi, gente, eu sou a Pri, especialista em desenvolvimento e estruturação de marcas. A gente está começando mais uma temporada de entrevistas aqui no Blab, com mulheres de vários cantos do país, de várias áreas profissionais diferentes, falando um pouquinho sobre a trajetória, mitos, verdades, sucessos e fracassos também de carreira pra gente. Eu te convido para acompanhar essa série de entrevistas aqui no YouTube e no Spotify. E uma dúvida que eu tenho, a gente consegue misturar duas áreas com profissionais diferentes ao mesmo tempo? Porque eu sei que não dá para ter duas psicólogas juntas, certo? Isso, certo. Mas para fazer possível. terapia, Isso. dá para fazer com uma pessoa só, porque aí você tem que criar um vínculo e seguir ali um processo só. No caso de uma de cada vez. Se você quiser mudar de profissional, ok, você muda, você pode mudar de abordagem, aí isso vai do que você está sentindo, mas na questão de fazer ao mesmo tempo, não dá para fazer terapia com duas pessoas ao mesmo tempo. Mas o ideal, assim, na maioria dos casos, é fazer terapia, aí também você pode consultar com psiquiatra, Oi, olha que palavra difícil, pro psiquiatra, eu gaguejando aqui, pro psiquiatra, atender junto com o profissional de psicologia, entendeu? Porque aí se a pessoa precisa da medicação, aí tem que trabalhar os dois juntos, entende? É assim, ó, você pode fazer terapia sem tomar medicação, mas não é recomendado que você tome medicação sem fazer terapia, entendeu? Porque é uma coisa, eu vi esses dias na internet um exemplo muito bom. Tem muita gente hoje em dia tomando remédio para emagrecer sem acompanhamento, certo? E tem muita gente criticando isso, porque é claro que é um absurdo. Tem gente que faz isso, mas a maioria critica. Só que é a mesma coisa quando você vai tomar remédio psiquiátrico e não vai fazer terapia. Porque você está só tomando remédio, mas você não está tratando a raiz do problema. Você está tratando os sintomas. Você está ali tratando os sintomas, eu estou muito ansiosa, meu coração está acelerado, eu vou tomar um remédio. Ok, você tratou o sintoma. E agora, a raiz do problema, o que está causando essa ansiedade em você? Você está tentando descobrir, tentando melhorar? Não está, então o remédio não vai adiantar nada. E tem muita gente que fala, né, mas eu não quero tomar medicação porque eu não quero tomar pro resto da vida, eu não quero ficar viciado em medicação. Ok, então você vai fazer o acompanhamento certinho, junto com o psiquiatra e com o psicólogo. E aí você pode, sim, desmamar da... Oi? Eu comecei a rir de desespero me identificando. Calma, então. Porque remédio psiquiátrico, se você fazer o acompanhamento certinho, vai dar tudo certo. Você vai tomar certinho e depois você não vai tomar pro resto da sua vida. Você vai desmamando quando necessário. Se você precisar trocar, você vai trocar. É a mesma coisa, Pri, que assim, quando você tá com uma dor de estômago, você vai tomar um remédio. Quando você tá com uma dor muscular, você vai tomar um remédio. Dor de cabeça também. E aí você, assim, você toma medicação. Isso não vai necessariamente, dependendo do tanto que você toma, te fazer mal, entende? Você vai tomar às vezes que você precisar durante a sua vida. Então, também é um remédio psiquiátrico. Se você precisar, você vai tomar. Se você precisar parar, você vai parar. E é ali para te fazer bem, não é para te fazer mal, sabe? Então, esse medo que as pessoas têm, assim, eu queria deixar as pessoas tranquilas, e você também, de que não vai viciar, não vai tomar pro resto da vida. Se você fizer o acompanhamento certinho, tá tudo bem. É só você ir realmente monitorando, sabe? Tem remédio que vai fazer mal para você, talvez você tenha que trocar, e tá tudo certo também, não vai ser uma coisa ruim, sabe? E também vamos pensar que a gente tem que fazer acompanhamento com os profissionais certos, né? Então, não vamos também sair tomando remédio que qualquer pessoa tá dando pra gente. Né? É isso também. Ai, gente, como tem, né? Ai, eu fico chocada. A quantidade de desinformação, e agora esses vídeos de IA aí também não ajuda a gente. Mas, ai, pelo amor de Deus, como diz a Mari Krieger, vira tudo xixi caro no final das contas. Pelo amor de Cristo. Eu adoro a Mari Krieger, nossa. É maravilhosa, né? Não tem. Mas antes da gente falar sobre a questão do negócio que a gente, né, tinha conversado, eu queria que tu falasse um pouco os motivos que te levaram, por que tu acha que não é propício, não é muito interessante o atendimento online com crianças. O que isso pode tirar de proveitoso, de que seria interessante ser presencial, pessoalmente, e o porquê que, então, é possível com adultos o online? Por que isso muda? Então, no início, quando começaram os atendimentos online, eu não queria o atendimento online de crianças, exatamente porque existem muitos recursos que a gente precisa utilizar para atender crianças.
Algumas pessoas têm isso na cabeça de que, terapia com criança é só brincadeira, só que assim, a gente utiliza as brincadeiras para conseguir manejar ali as questões com a criança. Então, a criança gosta muito do lúdico, na verdade, necessita do lúdico para conseguir entender sobre os sentimentos, sobre os comportamentos, e para a gente mudar essas questões necessárias. Então, na primeira questão ali, quando eu comecei a atender online, isso na minha cabeça não era possível, sabe? Não era assim, como que eu vou fazer para brincar com uma criança pequena no atendimento online? Ficaria muito difícil. Hoje em dia, eu já vi alguns psicólogos mostrando alguns recursos que existem para fazer o atendimento online com crianças. Então, recursos realmente assim na tela, sabe? Tem as brincadeiras, joguinhos online, tem as questões ali que você pode utilizar. Hoje em dia, acredito que está mais evoluído essa parte. Mas, da mesma forma, eu não sinto muita vontade, porque eu ainda tenho essa crença, assim, de que seria muito melhor presencial para a criança, sabe? Ter esse contato frente a frente, ter a brincadeira ali, esse recurso, porque também existem muitos estudos, né, Pri, que dizem que essa questão das telas para as crianças não é muito bom, sabe? Exato. Então as crianças já estão o tempo inteiro nas telas, aí a terapia também vai ser numa tela, então tudo é muito, sabe, muito online, Nossa, muito assim, então demais a disso. criança precisa desse contato, sabe? Na época da pandemia já tinha isso de aulas online, as crianças estavam tendo aula online, imagina? Então tudo é muito online, não tem muita necessidade, sabe? Tanto que atendimento online de adultos eu gosto muito por essa facilidade, mas eu tenho a noção de que, de certa forma, em algum ponto, o presencial é muito bom por conta desse contato frente a frente. É um pouco diferente, querendo ou não, sabe? Quando, por exemplo, um paciente meu, sei lá, eu sinto que ele tá muito abalado e eu queria dar um abraço nessa pessoa. Eu não consigo, eu tô aqui e eu só consigo manejar pela tela. Eu só consigo falar alguma coisa ou ouvir ou acolher dessa forma. Então, perde um pouco dessa conexão nesse sentido, sabe? Tem as partes boas e tem as partes ruins. Os prós do atendimento online é essa facilidade que eu consigo atender de onde eu quiser. A pessoa que está do outro lado, meu paciente também, ele pode atender de casa, do carro, da onde tiver ali o silêncio dele, né? E onde tiver uma internet. Não precisa de muita coisa, não precisa se deslocar, né? Porque essa parte do presencial também, muitas pessoas acabam desistindo porque, minha psicóloga é muito longe, ou tem que arranjar alguém que é mais perto, tem que pegar trânsito para ir. Então, o online facilita nessa parte, sabe? Não muda muita coisa com relação ao atendimento em si, a qualidade do atendimento. Só perde um pouco com relação à conexão presencial, que isso não tem como substituir, entende? Então, acho que é Sim. mais isso, assim. Não que seja impossível atender crianças, acho que é um pouco melhor adolescentes, mas eu ainda continuo gostando mais de atender adultos. E outra coisa também, Pri, que quando a gente vai atender criança, não é só a criança que a gente tem que atender, a gente tem que falar com os pais também o tempo inteiro. Então a gente não lida só com a criança, então a criança e o Família. adulto, e toda uma situação da família ali. Então eu acho uma coisa bem complexa. E assim, quem trabalha com criança, eu parabenizo muito, porque tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muita paciência, Sim. tem que ter muitos recursos. Então, assim, é maravilhoso as psicólogas infantis, mas no momento não é o que eu quero para mim, sabe? Eu me sinto mais à vontade, melhor com os adultos mesmo. Com a criança, não é só o psicólogo, né? Com a criança, tudo tem que ser mais no tom da brincadeira, no lúdico, Tudo, para ela não exato. sentir que aquilo ali está acontecendo. Não sei se você já viu aqueles vídeos da aplicação de vacina, né? Sim, Em tem que ser tudo. também, que nem cachorro também que faz a brincadeira. Sim, tem que Está ter. acontecendo. Quando a gente fala em entender sobre públicos, né? Que a gente gostaria de atender, quem que a gente precisa atender, quem que a gente não quer atender de jeito nenhum, também é nesse sentido, assim, de entender se não teria alguma perda, né? Se não teria algum prejuízo no resultado, no atendimento, no tipo de coisa Isso. que a gente precisa fazer. Então, eu quando fazia o turismo na pandemia, por que tu não faz online? Porque não é a mesma coisa que tu passear pela cidade à noite, conhecer Com os lugares certeza. presencialmente no online. Dá para fazer? Dá, mas não é a mesma coisa, sabe? Teria uma